O coronavírus mudou totalmente nossa vida, não foi? A gente teve que se adaptar a essa nova realidade e entender como um vírus se espalha. Hoje vamos falar sobre sequenciamento genômico de cepas do coronavírus. Se perder um pouco nesse monte de palavras estranhas? Calma que a gente vai explicar direitinho o que elas significam e como estudar isso ajuda a entender e enfrentar a pandemia. Então me fala, conhece alguém que teve Covid 2 vezes? Uma vez sim, duas não. No bairro que eu moro na Brasília Teimosa, teve uma pessoa que teve 2 vezes. 2 vezes não, só uma. Não, conheço que teve uma, mas faleceu. Conheço, inclusive, aquela menina ali. Minha amiga, ela teve 2 vezes. Ela teve uma que ela disse que foi a mais forte, onde ela ficou com muita febre, tossindo muito. Ela disse que todos os dias ela tossia muito. Ela disse, inclusive, que tipo, depois que ela teve, ela pensou, não vou ter mais. E aí ela tipo, continuou saindo, fazendo aquelas coisas. Aí ela disse que praticamente pra ela foi tipo 6 meses imune da doença, mas aí quando chegou agora em dezembro ela pegou de novo, só que foi mais fraco. Ela só ficou sem o paladar e sem o olfato. Conheço pessoas da minha família, médicos, que é a área da saúde. E a segunda vez foi bem pior do que a primeira, o que ela relata que os efeitos foram bem piores. Ciência UFPE apresenta Programa Pós-Inação. A gente tem circulando no Brasil diferentes cepas do novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, como você preferir chamar. E o fato de um indivíduo se infectar com no primeiro momento, com uma linhagem específica, não significa necessariamente que ele vai estar imune à infecção por um segundo tipo viral, que aparentemente é o que tem acontecido aqui no Brasil e já vem sendo relatado na literatura. Bom, cepas virais são cada população viral obtida a partir de cada amostra de cada paciente. Por exemplo, um paciente que é infectado com uma determinada carga viral, essa carga viral ela vai ter uma conformação genética própria daquele organismo. Então, você não chega a distingui-los em espécies, mas são populações diferentes de SARS-CoV-2. Esse processo de diversificação do vírus ele é natural, é de se esperar que isso aconteça. E o que a gente pode fazer é tentar aprofundar o nosso conhecimento, né, para a gente poder reconhecer os tipos virais que estão circulando, que foi uma forma que a universidade encontrou de fazer uso da expertise instalada na própria universidade para auxiliar a comunidade científica nacional e internacional no reconhecimento da importância dessa estratégia de sequenciamento genômico, que agora nas últimas semanas ganhou notoriedade mundial, porque a partir dela é possível a gente reconhecer os tipos virais que a gente definiu previamente, quais são os tipos prevalentes no estado de Pernambuco, qual a sua provável origem e se a gente poderia associar o processo de diferenciação das cepas que circulam aqui no estado de Pernambuco com o maior ou menor nível de gravidade da doença entre as pessoas. O sequenciamento do vírus aqui na universidade ele é feito de uma forma que a gente vai tentar ler o material genético do vírus utilizando uma máquina. Então, aqui no laboratório, a gente recebe o material genético do vírus, que é o RNA, e esse RNA ele vai ser tratado para poder ser lido por essa máquina. Então, o RNA do vírus é o que vai conter toda a informação acerca do vírus. Só que, quando a máquina termina essa leitura do genoma do vírus, essa informação está toda embaralhada. Então, a gente passa por todo um processo computacional para organizar essa informação e a gente poder ler o genoma do vírus, saber como é que está organizada a estrutura genômica do vírus, saber se tem uma mutação, se uma letra ou outra muda, e o impacto que isso pode ter no SARS-CoV-2 que está circulando aqui no estado. Olha, uma das principais dificuldades para o desenvolvimento do projeto, eu diria que é o custo, que é muito alto, que está envolvido desde a compra da máquina até a compra dos insumos. Também tem a questão da técnica, porque a técnica não é uma técnica trivial.
Antes da gente começar a sequenciar o SARS-CoV-2 aqui no laboratório, a gente passou por um treinamento com a empresa. Especificamente em relação à Covid-19, a gente tem um outro tipo de abordagem, um outro tipo de projeto que está sendo desenvolvido, que diz respeito à avaliação do fator humano, né, da variabilidade genética dos seres humanos, como um elemento importante também no reconhecimento dos fatores que podem causar maior ou menor gravidade da doença. É um conjunto de informações que precisa ser levado em consideração frequentemente. A gente lida com um patógeno que foi introduzido na natureza faz muito pouco tempo. A minha pesquisa, ela visa investigar quais fatores genéticos eles podem influenciar no desfecho clínico da Covid-19 nesses pacientes. Muitos fatores estão envolvidos no desfecho clínico, né? Tem pacientes que desenvolvem a forma grave e tem pacientes que não. Então, como a gente sabe, muitos fatores podem estar envolvidos e a genética do paciente é um desses fatores. Inicialmente, são feitas coletas de sangue desses pacientes com Covid-19 e aí, a partir desse material coletado, é feita a extração do DNA deles por meio de um kit específico. Por meio desses resultados, né, de quais variações genéticas podem estar influenciando no desfecho, a gente pode predizer o risco clínico desses pacientes e também elucidar novas abordagens terapêuticas. E é através desse projeto que a gente pretende começar a contribuir no esforço mundial de reconhecer marcadores que sejam informativos para maior ou menor suscetibilidade ao vírus e assim os especialistas poderem elaborar sistemáticas de tratamento que sejam cada vez mais eficazes. Mais um episódio, mais um aprendizado. Os vídeos anteriores estão disponíveis nas nossas redes sociais no Instagram, YouTube e Facebook. É só seguir para não perder nada. E até o próximo mês.